Estes são os dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são os dias do servo Moisés, justiça reinando outra vez. São dias de tribulações, de trevas e perseguições. Mas somos a voz no deserto que clama: prepare o caminho do Senhor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 24, versos 23 ao 26. Assim diz a palavra do Senhor. Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. A resposta sincera é como beijo nos lábios. Nós temos aqui uma coleção de provérbios ou ditos atribuída aos sábios, que são exortações breves e objetivas. Os versos 23 ao 26 tratam do procedimento legal. Esses provérbios nos ajudam a lembrar e acreditar que, mesmo vivendo numa sociedade injusta e corrupta como a nossa, ainda assim, o mal, a corrupção, a imoralidade, a desconstrução dos valores, etc., é repudiado pela sociedade. Nós cremos que a sociedade ainda guarda dentro de si aquilo que é correto. O verso 23 que diz: aqui vão outros ditados dos sábios, agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Trata da parcialidade no julgamento e esse ensino ele já foi dado em outros momentos, como em Provérbios 18:5, e ele será lembrado, mostrando assim a sua importância em Provérbios 28:21. Infelizmente, o que nos é apresentado é muito atual, onde a prática da justiça está sendo constantemente sendo abortada da justiça no nosso país onde nós vivemos. Mas no mundo inteiro, infelizmente, é assim. A parcialidade ela é condenada por Deus. Qualquer tipo de favoritismo, Deus abomina. A prática da justiça de forma adequada e imparcial é resultado da capacidade que o homem tem de julgar situações e tomar decisões. Mas quando Deus é deixado de lado, ele que é a fonte da sabedoria, a justiça humana vira injustiça, favorecendo o ímpio e prejudicando os que procuram viver retamente. E chega ao cúmulo de castigar até o justo. Como nos diz o final do verso 23, isso não é nada bom. Certamente aquilo que esses juízes corruptos, seja no Congresso, seja no STF, seja em qualquer lugar, estão plantando algo e eles vão colher no tempo certo. Deus é a fonte da sabedoria. Negá-la é destruir a própria vida, é destruir a sociedade. Enquanto o homem sem Deus, ele é a fonte da tolice e da insensatez, onde a linguagem maldosa revela a sua insanidade e imoralidade. Portanto, é importante observar que não é discurso
que revela alguém conduzido pela sabedoria de Deus, mas a prática, revelada por meio do controle de suas palavras e de suas ações. Deus sempre alertou o seu povo sobre o que é correto, sobre o que é justo, tanto na lei de Moisés, como também através dos profetas no Antigo Testamento. Os profetas condenaram constantemente a parcialidade, a discriminação, o julgamento nos tribunais baseado na aparência ou por nível socioeconômico, etc. A base legal para os profetas agirem de forma imparcial era a palavra de Deus, a orientação e a sabedoria divina. E eles jamais vendiam a sua integridade, jamais se vendiam ao suborno, como nós vemos hoje, infelizmente, constantemente. Quando nós lemos o verso 24, ainda podemos manter a nossa esperança de que a sociedade como um todo repudia a desconstrução dos valores morais impostos por leis insanas que são feitas em nosso país. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Por mais que vemos o número de corruptos e imorais aumentando assustadoramente, criando leis insanas que destroem os valores, ainda cremos que a humanidade guarda dentro de si o bom senso e seus valores intactos e os protegerão de algum modo. Nesse momento, vale lembrar o que lemos em Provérbios 17:15. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Quem usa a lei dessa maneira está plantando desgraça para o seu futuro, pois de tudo o que fazemos ou falamos, daremos contas a Deus. As bênçãos de Deus, porém, estão disponíveis para aqueles que procuram viver de acordo e agem de acordo com a justiça. Por isso o verso 25 nos diz: mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. Um bom governante destaca a justiça e se alegra com a verdade, buscando o bom senso e equilíbrio, servindo de modelo e incentivo para a própria sociedade. Pois, como já meditamos em Provérbios 16:13, o rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Veja bem, falar a verdade não é um discurso no plenário, mas é uma vida vivida na verdade, que defende a verdade, ainda que isso lhe custe perdas. O verso 26 nos diz que a resposta sincera é como beijo nos lábios e apresenta uma estranha cena para um tribunal da lei em forma de comparação. Mas sabemos também que um beijo pode revelar um traidor, alguém com falsidade. Como em 1 Reis 19:18, nós encontramos o beijo sendo usado na adoração falsa a Baal, mas Deus preservou os que não se venderam a essa falsidade da idolatria, que corrompe até aqueles que se mostram com boa intenção. O beijo pode dar uma demonstração genuína de afeição e lealdade, como em Cantares 1:2. Como pode também ser enganoso, como nos é apresentado em Provérbios 27, verso 6, que diz: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém, os beijos de quem odeia são enganosos.
Aquele que tem sabedoria em seus lábios dará uma resposta correta, seja no tribunal ou no cotidiano. Quem age com insensatez, mesmo com um beijo, revela a sua falsidade. Por isso que não adianta construir monumentos. A sociedade precisa de modelos, precisa da verdade, precisa de leis justas e não de monumentos que revelam simplesmente a insanidade, a corrupção e a falsidade. Onde estão os governantes que valorizam a justiça, a retidão, a honestidade, o bom senso e a verdade? Esse ano é o ano em que nossos ouvidos escutarão constantemente belos discursos, mas por trás do discurso está a astúcia destruidora dos valores de uma sociedade sadia. Portanto, fique em estado de alerta. Um governante sem bom senso é como um carro desgovernado e coloca em risco todos os que estão com ele. Porém, os que buscam a sabedoria em Deus, não há sabedoria fora do Deus eterno. Quem busca sabedoria em Deus, que estabelece os governos, saberão contornar qualquer situação sem bajulação ou parcialidade, mas com a verdade. Que Deus nos abençoe e nos ajude não apenas a falar, mas viver de acordo com aquilo que aprendemos da sabedoria do Deus eterno. E ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, e um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação.